Olá, eu sou o Luiz, canal Mão no Livro. Quero conversar com vocês hoje sobre este livro da escritora Natália Timmerman. Eu recebi este livro Desterros há pouco tempo atrás, por indicação da Camila, no Instagram, e fiquei muito feliz. Já falei algumas vezes sobre este livro aqui no canal e, enfim, voltei aqui para fazer a resenha. E eu já vou logo dizer que é sensacional, esse livro é incrível. Obrigado, Natália, duas vezes pelo presente e pelas histórias que você compartilhou comigo, tá? Esse livro aqui é a editora Elefante, ele tem uma tiragem pequena, assim, mas eu vou deixar no link, aqui embaixo, o link para a editora, onde vocês podem comprar este livro, dá para encomendar, enfim. E lembrando que isso não é um publi editorial, tá? Enfim, Natália, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Só para quem não conhece a Natália, não ouviu eu falando sobre ela nos vídeos anteriores, a Natália Timmerman é uma jovem psiquiatra. Ela trabalha no Centro Hospitalar do Sistema Prisional de São Paulo, que fica ali na Zaki Narchi, em Santana, no Carandiru. Ele fica atrás do antigo Carandiru. E ela trabalha lá desde 2012. Ela fez uma tese de mestrado, falando desse tipo de tratamento, como é o tratamento dado aos presos, o tratamento psiquiátrico, o enfoque foi esse, evidentemente, não é? E porque nesse hospital os presos recebem os atendimentos de todas as especialidades que tem disponível, e ela é chamada para fazer o atendimento quando há alguma urgência ou quando é identificado algum transtorno. Bom, o livro é permeado de pequenas histórias, algumas curtíssimas, assim, meia página, uma página, e tem uma história mais longa que aí a letra ela é um pouquinho diferente, é mais clara, que é a história da Dona Mingo. A Dona Mingo os nomes são todos fictícios para preservar, e a Dona Mingo é uma angolana que ela mora numa zona muito pobre de Angola, e é chamada, oferecem um serviço para ela vir para o Brasil trazer uma mala. Enfim, a história que a gente já conhece aí. E ela, chegando aqui no Brasil, ela fica o tempo todo presa lá no... Presa não, ela não sai do hotel ali onde foi designada, no Paris, se eu não me engano. E depois falam para ela, olha, você vai voltar agora para Angola. E ela estava super feliz, só que ela estava voltando com sapatos, e dentro dos sapatos havia droga. Ela foi presa e, como tragédia pouco é bobagem, quando ela faz os exames aí de admissão lá, ela descobre que ela tá grávida ainda, por cima. E aí a gente vai, a cada 3 ou 4 capítulos, ela conta mais um pedaço dessa história. Então a história da Dona Mingo é a única que tem uma sequência um pouco mais longa. As demais são pequenos recortes, assim, que é algo que eu me interesso muito. 2 capítulos me chamam muito a atenção, porque eu já passei por esse tipo de problema, de responder por que a gente gosta da nossa profissão. Eu não sou psiquiatra, mas eu sou enfermeiro de UTI. Então, às vezes eu tô dando aula e falo, putz, é muito legal cuidar de grandes queimados, tal. As pessoas falam, mas como você gosta de cuidar de alguém? Ela faz 2 capítulos que ela tenta explicar porque, uma tentativa de justificativa, por que ela gosta. Primeiro, eu fiquei imaginando assim, ela é mulher, já sofre preconceito pela própria condição de gênero. Ela é psiquiatra, que também a sociedade tem um certo preconceito com o psiquiatra, né? É engraçado que a gente pode passar para fazer um check-up num clínico geral, e se você for psiquiatra, pensar em saúde mental, você está ficando louco, né? E ela trabalha com presos. Lembrando que a gente prende as pessoas que a gente não quer que vivam em sociedade com a gente. Eu acredito que ainda a ideia de prisão é punir, exemplificar e ressociabilizar, mas o que ela trata muito no livro é como é que a gente vai ressociabilizar uma pessoa que a gente desumanizou dentro da prisão. Ela está falando do sistema prisional brasileiro, que era onde ela trabalha, evidentemente. Não é? O que é bacana, assim, nessa história, e talvez esse seja o preço bem caro que ela deve pagar pela profissão e por ter escrito essas histórias, é sem juízo de valor. E quando você se depara com esses presos, a ideia é que você já os julgue. Como você vai cuidar de uma pessoa, enfim, que era um pedófilo, que era um assassino. E eu acho que deve ser bastante difícil ela justificar isso. E uma das justificativas é porque ela gosta de ouvir histórias.
Os outros médicos, ela diz isso ao longo do livro, que assim, eles têm a garantia, ou pelo menos a felicidade, de não precisar saber o que aquele preso fez. Sei lá, o endócrino vai lá, o pneumologista vai tratar do pulmão do cara, não importa o que ele fez. Ela, por ofício, ela tem que ouvir a história, né? Ela tem que saber o que levou aquele cara à prisão e ao estado que ele tá. Muitos têm depressão, muitos são esquizofrênicos, são vários os transtornos mentais. E ela, assim, eu fico imaginando o quão difícil realmente deve ser você sair do seu trabalho, assim, e voltar para a realidade e deixar aquelas pessoas lá, ou talvez até pior, no outro dia ter que voltar para lá, né? Eu acho incrível quem tem essa capacidade. Eu tenho em relação ao TI, para mim nunca foi nenhum problema, né? Algumas histórias são bem interessantes. Assim, ela coloca a diferença entre o local onde ela presta atendimento dentre os homens e as mulheres. Assim, que parece que ela tem uma impressão de que parece que os homens são um pouco mais solidários em alguns aspectos e as mulheres são mais competitivas. Por exemplo, em relação aos cigarros, assim, as mulheres, uma para conseguir cigarro, tem que prestar serviço, e os rapazes já nem tanto, eles são mais solidários nesse sentido. Ela também percebia que quando ela começou a entrar na ala de presas, né, onde tem a parte que ficam as puérperas, os olhares eram diferentes para ela. Ela, por ser mulher, eu acredito também o fato dela ser branca, não é? A gente sabe que a grande maioria da população carcerária brasileira é formada de negros. Então, eu acho que deve ser interessantíssimo trabalhar com isso, mas deve ser muito difícil. Eu acho que ela paga um preço muito alto para ser feliz. Como eu já disse que ninguém é feliz impunemente, né, Natália? Então, eu acho que a gente paga um preço para tentar trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Ela também trata um pouco, assim, dessa contradição, porque quando você prende uma pessoa nessas condições do sistema carcerário brasileiro, você priva ele de qualquer bem-estar. E, ao mesmo tempo, tem um hospital para cuidar do bem-estar desse paciente. É isso que ela faz lá dentro, não é? E ela tenta, na medida do possível, resgatar um pouco de humanidade que existe dentro daquela pessoa, né? E, assim, quando a gente pensa em qualquer preso, em qualquer pessoa, assim, a gente não pode esquecer que lá dentro tem gente, né? É isso que ela fala, assim, tem uma pessoa lá dentro, ela está escondida. Vou fazer uma comparação que algumas pessoas vão achar uma bobagem, porque é um filme que talvez ninguém tenha gostado, até porque tem a J.Lo nele, mas era um filme de psicologia, acho que chamava-se A Cela. E eu achei, era uma premissa legal, que era uma ficção científica, entrava na cabeça da pessoa, tal, através de um mecanismo lá, e ela entrava na cabeça de um assassino porque ela precisava encontrar o que estava de humano dentro dele. Eu gostei muito, se eu não me engano, ele ganhou o Oscar de melhor figurino e tal. E eu acho que ela tem, o psiquiatra tem esse tipo de psiquiatra principalmente, de encontrar cadê aquela gente, aquela pessoa que estava dentro daquela carcaça, e muito se torna uma carcaça realmente, né? Literalmente, é só uma carcaça. Será que há possibilidade de resgatar? Muitas vezes ela fala que ela saiu assim, respirando fundo, depois de um dia de trabalho. Ela conta um pouco das relações de abuso, de autoridade, entre os próprios presos, as relações de afeto, aqueles que não recebem nenhuma visita. E ela conta pouco sobre os crimes que esses caras cometeram. E eu entendi por que ela faz isso. Assim, a ideia é que a gente tenha um olhar mais humano sobre essas pessoas, se é que isso é possível, mas eu acho que deve ser. O dia que a gente desacreditar nas pessoas, aí o mundo acaba, de fato, né? Então, eu acho que todo mundo tem um resgate de humano para fazer em algum aspecto. Eu amei o livro, é bastante comovente. Eu não sei se ele vai agradar todo mundo, não é todo mundo que tem essa ideia, visão do mundo que a Natália tem, que eu tenho também, que eu compartilho. E, bom, enfim, lindão, você escreve muito bem. Eu fiquei super feliz que você está escrevendo um romance. Poxa vida, aí já estou super curioso. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição um link para uma pequena entrevista que ela deu para um outro canal, que vocês vão conhecer ela um pouco melhor. Ela fala também sobre o livro, que foi um desmembramento da tese de mestrado dela.
E vão atrás desse livro, comprem, leiam essas histórias, gente. Beleza? Natália, novamente, um grande beijo, obrigado por essas histórias. Aqui no final ela fala assim, inclusive, que você pode copiar isso aqui desde que não ganhe dinheiro, né? Você pode espalhar essas histórias, copiar, e eu vou levar isso aqui para a sala de aula, pode deixar, tá bom? Um grande beijo. E vocês que gostaram aí da resenha, deixem aquele joinha, se inscreve no canal e eu volto logo menos aí com mais algumas resenhas. Foi legal a última resenha que eu fiz de O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. A grande maioria dos comentários foi de crítica negativa, né? Mas é que a gente tá aqui para isso, nem tudo é flores e frutas, tá bom? Críticas negativas ao livro, é isso que eu quis dizer. Bom feriado para vocês, eu volto logo menos. Um beijo, tchau.